Vim trazer hoje aqui pra vocês, depois desse boom de maquiagens, né? Uma coisa que aconteceu semana passada com uma das minhas pacientes. Iniciamos a consulta e ela tava com um rostinho assim, destroçado. Aí presta atenção na construção dos fatos, que eu tenho certeza que vai servir pra você. A gente iniciou a consulta, ela tava com o rosto assim, o olhar, na verdade, né? Que os olhos são as janelas da alma. Isso é um fato. Você pode não falar nada pra mim, mas eu já tô lendo teu olho. Ele já tá me dizendo tudo. E aí foi exatamente isso. Assim que começou a consulta, o olhar era profundo. Muita coisa eu já tinha percebido que tinha acontecido da última consulta dela até essa da semana passada. E só um adendo, eu consigo gravar vídeo aqui no Instagram, assim, me sinto à vontade. Eu fui tentar fazer esse vídeo no YouTube, eu não consigo. Não sei porquê, acho que eu peguei ranço do YouTube da época que eu tinha meus canais no YouTube, né? Quando eu comecei lá, tudo era mato. Nem tinha direito perfis de receitas, perfis fitness e tudo mais. Mas acho que a peleja ali foi tão grande que eu peguei ranço. Não consigo gravar, mas consigo aqui. Voltando no caso da paciente, o que vai servir para vocês dessa história que eu vou contar? O quão a gente se perde, o que é normal até, nas situações calamitosas da nossa vida. E a gente não enxerga os passos que a gente está dando, a gente não valoriza cada mínimo esforço que a gente está fazendo. Essa paciente descobriu, né, teve a notícia de um diagnóstico bem importante, que vai necessitar de muita atenção, que vai necessitar de tratamento, que vai necessitar de um break, de uma pausa. E aí entra nos outros quesitos que até a gente acabou conversando bastante na consulta. E foi legal, porque no final da consulta o rosto dela era outro, o olhar era outro. Era um olhar olhando por uma outra perspectiva de esperança, né? Entendi. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção dos meus pacientes é que nunca é só sobre dieta, nunca é só sobre nutrição. Normalmente, quando a sua parte alimentar, normalmente não em todos os casos, mas normalmente quando a sua parte alimentar ela está desestruturada, está desalinhada, quando você está com sobrepeso, ou você está com obesidade, ou você está abaixo do seu peso, normalmente não é só sobre a nutrição que a gente está falando. Então, quando o paciente senta ali na minha frente, seja numa consulta online ou numa consulta presencial, eu sempre abordo na minha anamnese outras perspectivas, porque eu preciso entender aquela vida e cada vida, para mim, é um universo. Então, assim, a minha consulta, ela acaba tendo bastante perguntas, é um pouco extensa nesse sentido, porque eu preciso entender com o que eu estou lidando. Olha para vocês verem como a nutrição ela é abrangente. Pega isso tudo que eu tô falando e faz uma reflexão sobre a sua vida agora. Quando você se mostra insatisfeita ou insatisfeito com o que você está vendo no espelho, quando você não consegue organizar nem a sua parte alimentar, é quase certo que o restante da sua vida também está desorganizada. E se nutricionalmente falando, a gente não conseguir entender como essas esferas se encaixam, você não vai ter sucesso na dieta. Pode passar comigo, pode passar com outra nutricionista, pode passar com quem for. Se a gente não conseguir encaixar, não que eu vou resolver a sua vida, mas se a gente não tiver ideia, se eu não tiver ideia daquele paciente, eu não vou conseguir instruir vocês. Inclusive, até mesmo, se for o caso, buscar auxílio de outros profissionais como terapia. E um dos pontos chaves que eu vejo na clínica, lá no meu consultório, é vocês não se enxergam. E não é vocês não se enxergam de forma negativa. Vocês não enxergam o potencial que vocês têm. Vocês não valorizam cada passo que vocês dão. E isso eu vejo no consultório.
Vocês têm uma estima muito baixa e vocês mesmos fazem isso consigo todos os dias. Porque se eu não valorizo, eu vejo normalmente, né, ainda mais aí nesses postzinhos de internet, a gente cobrando do outro responsabilidade afetiva, a gente cobrando que os outros valorizem o nosso esforço, que os outros valorizem o nosso trabalho. Mas eu vejo diariamente pessoas, pacientes, não valorizando a si mesmo. E quando a gente não faz isso, a gente está ensinando ao mundo como deve nos tratar. Agora bota reparo na hipocrisia que nós fazemos sobre nós mesmos. Como que eu vou olhar ao meu redor e questionar e criticar que tudo ao meu redor, no meu mundo, nada me valoriza, nada valoriza os meus esforços, se eu mesma não valorizo melhor que isso e maior do que isso? Se eu mesma não me enxergo, não enxergo os passos que eu tô dando, né? E, dentre várias vertentes, acredito que a gente acaba não se enxergando e não valorizando os nossos mínimos esforços, porque a gente entra em modo de comparação. A gente sempre está olhando para fora, seja no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, seja na internet. E a comparação é o início da destruição. E como eu vou exigir do mundo lá fora um valor que nem eu mesma me dou, né? Como eu vou exigir do mundo lá fora uma valorização que nem eu mesma enxergo em mim? Então, assim, é incoerente, né? E esse caso dessa minha paciente, dentre todos os casos diários que eu vejo, que eu escuto, é muito interessante a gente ir conversando por esses meios, porque só o que falta em muitos de vocês é um estalinho, sabe? Alguém ali para acender a faísquinha, para vocês enxergarem por outra perspectiva. Porque assim, por mais que a gente ache que dentre várias coisas o nosso mundo caiu, a gente ainda tá aqui. E o jogo só acaba quando termina. Se eu recebi uma notícia que meu mundo desabou, mas eu tô aqui ainda, então ainda tem jogo. E quando é nesses casos que eu vejo que tem necessidade da gente abranger um pouco mais os assuntos, né, eu converso bastante isso com os meus pacientes. E porque às vezes só o que você precisa é ser escutado. Só. E eu percebo até que quando eu pergunto coisas para os meus pacientes, esperando que a resposta seja longa, seja bem pensada, seja elaborada, eu sei que a resposta dos meus pacientes vai demorar. Tem perguntas que eu faço exatamente sabendo disso. E aí eu percebo que tem paciente que fala, ai, eu vou tentar resumir. Eu falo, não, eu não quero que você resuma, eu quero que você me conte na íntegra. Porque eu estou perguntando, eu quero saber, eu tô aqui para escutar. É por isso que a minha consulta tem a hora, já uma hora determinada, bem grandinha. Eu deixo um espaço entre os pacientes bem grande, porque eu sei que é longo. Quando você se coloca a escutar o outro, sem ficar interrompendo, sem ficar acelerando, você não tá dando chance ao outro só dele desabafar para fora e ficar leve. Você tá dando a chance ao outro dele se escutar. E quando você se escuta, você começa a ligar pecinhas que você não tinha ligado antes. E aí você consegue começar a enxergar outros caminhos. Todas as vezes da minha vida que eu passei por algum BO muito grande, sabe, tipo uma queda muito fodástica, na hora que eu parei na hora que parou a queda, eu olhei pro lado, tá, tô viva. Então o jogo continua. Essa queda não veio para me parar. Essa queda veio para me movimentar para uma outra coisa. Então vamos continuar, porque eu vou ter que resolver. Niki, vou ter que resolver é quando a gente vai achando os outros caminhos. E grande parte dos pacientes que buscam o nutricionista para estruturar a parte alimentar, grande parte, a gente conversando mais a fundo, a gente consegue entender o porquê que aquele paciente se olha no espelho e ele não se sente confortável com o que vê. Porque não tem a ver só com o físico, tem a ver com tudo.
Não é só a alimentação que está desestruturada, é a vida toda dessa pessoa que está desestruturada. Porque grande parte está sufocado, está saturado de trabalho, de coisas, de resolver coisas da família, coisas dos outros, de tudo e todo mundo, e menos de si. Então, assim, se a gente não tiver conversas mais aprofundadas para tentar fazer esse paciente ligar aqui o interruptor e voltar os olhos para si, não vai ter sucesso na dieta, não vai ter sucesso em nada que ele dedique para ele mesmo. É muito bonito uma vida de doação. Só que se você não trabalhar essa doação, em primeiro lugar para você mesmo, o que é que você está dando para os outros? Será que é verdadeiro? Né? O que é que você está dando? Porque se você não tem, você não está trabalhando isso dentro de si, você não tem para você mesmo, o que é que você acha que você está doando para o outro? É de se refletir. E outra coisa que vocês não enxergam. Por pior que seja o BO que você está passando na sua vida hoje. Lá atrás, no passado, eu aposto que você também passou. Não deve ser o primeiro BO que você está passando na sua vida. Não deve ser, né, a primeira pior fase que você está passando na sua vida. Você já passou outras. E você sobreviveu a todas elas. Você tem ideia dessa dimensão, da dimensão disso? Você tem ideia da potência que existe dentro de você, porque você é resultado de todas as batalhas lá do passado que você achou que era o fim. E você tá aqui. Então, assim, o quanto de pessoas que eu recebo no consultório que não enxergam o seu próprio valor e a sua própria grandiosidade. Tipo, e isso que eu conversei com essa paciente, que fez os olhos dela mudarem no final da consulta, é uma coisa que eu trabalhei em mim nos piores momentos que eu passei. Faça uma rede de apoio. Né? Ela poderia ter passado comigo como nutricionista e eu só ter focado ali na parte da nutrição, não me adentrado, né? Não quero saber das outras coisas. Para mim, Janaína, como nutricionista, me importa. Eu preciso entender qual é a bagagem de vida que você me traz para eu entender como eu vou trabalhar o seu plano alimentar. Até mesmo para eu entender que tipo de manipulado eu posso passar para você, para ele te ajudar nisso, né? Te ajudar em outros pontos. Então, assim, pra mim importa. Só que se eu não fosse essa nutricionista, ela ia ter passado batido por mim. E o olhar dela poderia não ter mudado ao final da consulta. Monte a sua rede de apoio. Não se afaste de pessoas que você sabe que pode contar. Seja família, seja amigos. Mantenha-os por perto. E normalmente essas pessoas são poucas. Não é uma gama, mas sempre tenha por perto. Porque nem sempre você vai cair com um profissional que vai se ater para essa parte psicológica. Eu me atenho nas minhas consultas, porque para mim isso é super importante. Então tenha a sua rede de apoio. Os últimos BOs que eu passei na minha vida, os últimos perrengues que eu passei na minha vida, quem foi o interruptor foi minha rede de apoio. Uma rede de apoio que eu comecei a construir quando eu precisava tomar uma decisão muito grande na minha vida e eu não tinha forças, porque eu não me reconhecia mais como pessoa. Vide os anos que eu vivi para os outros. Anos atrás, que eu precisei tomar grandes decisões na minha vida, se não fosse a rede de apoio que eu comecei a refazer, né? Porque eu sempre tive esse privilégio. Eu é que me afastei. Então eu comecei a me reaproximar e refazer a minha rede de apoio e conversar com as pessoas sobre as coisas que me incomodavam, sobre as sensações de impotência que eu tinha, sobre coisas que eu queria resolver e achava que não conseguia. Se não fosse por essas pessoas, eu não teria recobrado a minha memória sobre quem eu sou. Porque sim, vocês esquecem. Eu tive uma fase que eu me esqueci. Os pacientes que eu recebo se esquecem. E se você não tiver as pessoas que conviveram com você lá atrás e sabem da potência de pessoa que você é para te dar um start, você fica perdido numa teia, num marasmo. Realmente a palavra é essa, perdido. E olha que bacana, né? Ela teve um momento que ela foi falar assim, eu não sei por onde começar.
Eu falei, mas você já começou. Eu falei, você tá aqui. Você veio atrás de uma nutricionista buscando melhora da sua saúde, reestruturar a sua rotina, melhorar a sua disciplina. Você já começou. Como que você não tá enxergando isso? Né? Por onde começar? Não existe. Não existe. Quando a gente é atingido por uma onda muito forte na vida e a gente toma um caldo, né, como diz no mundo do surf, a gente toma um caldo, a gente cai, a gente dá aquelas leve afogada, cospe aquela água para fora, vê que tá vivo, recobra a memória, a gente pensa, por onde começar? Não existe. Caminho se conhece andando. Levanta e continua andando. Um pouco de cada vez, todos os dias. É assim que a gente começa. E você já está diante de uma situação que foi um baque na sua vida, seja lá que fase você esteja passando. Automaticamente, a sua percepção, os seus caminhos já vão ser mudados. Né? Provavelmente, se não fosse o baque que essa paciente teve, ela não teria remarcado a consulta comigo. Ela teve o baque, ela já tomou outro rumo. Ela já começou, ela voltou a olhar para si. Então ela falou o quê? Vou marcar a consulta ali com a Nutri, porque eu quero reestruturar minha alimentação, eu quero cuidar de mim, eu sei que isso vai ser importante principalmente nessa fase. Então, automaticamente, quando você é atingido, você já muda o seu caminho. Então, por isso que não existe isso de ficar sentado, se sentindo perdida, esperando o momento certo de recomeçar. Né? O estalinho do universo dizendo, é agora, o momento para você recomeçar vai ser agora. Não existe isso. Né? No momento que ela disse que não sabia por onde começar, e aí eu falei para ela, mas você já começou, você tá aqui. Você veio buscar uma nutricionista, você tá aqui na minha frente. Você já tá dizendo que já tá agindo para mudar várias coisas na sua vida, você já está agindo, você já começou. Olha como a gente não enxerga os pequenos passos que a gente dá. E muitas das vezes é porque a nossa mente está pensando só lá fora, está pensando só nos outros, tá se enchendo de tudo por todos, menos de si mesma. Por isso que é muito, muito sério, eu vou dizer, muito sério, porque dependendo da situação, a sua rede de apoio te salva. Mas dizendo de uma forma mais superficial, é muito importante, muito sério você ter essa rede. Você escolher quem vai fazer parte dessa rede. Eu tava para vir falar isso aqui com vocês desde a semana passada, e hoje que tá calminho por aqui eu consegui. O resumo de tudo isso é se enxerga. Agora puxando pro lado aqui espiritual, que eu gosto bastante, eu trabalho muito em mim, você tem um máximo poder. Você é único. A sua fita de DNA, o seu gene, ele é único. Não há outro humano dentre esses 8 bilhões de pessoas no mundo igual a você. Você é único. E esse é o seu poder. Se enxerga. Não só nisso que você está passando na sua vida, uma fase ruim, ou se você sente que seu mundo desmoronou. Seu mundo desmoronou? Você está vivo? Então o jogo continua, se enxerga. Existe alguma coisa aí que precisa ser arrancada desse potencial. E isso não é o tal da positividade tóxica. Isso que eu tô falando é para te lembrar que muitos dos chacoalhões da nossa vida é para trazer a gente de volta pra gente mesma. É como se fosse o preço que a gente paga por a gente ter se anulado lá atrás, por a gente ter se esquecido, se abandonado. Não tem como a gente continuar no mar dessa vida sem um capitão, um comandante. Você é capitã da sua própria vida. Não tem como o navio da sua vida ir em frente se não tiver sob o seu comando. Então, muitos dos chacoalhões que a vida nos dá é nesse sentido, para nos trazer de volta. Tipo assim, volta pra cá, porque precisa de um comandante. E o comandante é você. Mas o fulano na minha idade tem tal coisa, mas o fulano não é você. Mas a fulana na minha idade tem a vida assim, assim, assada, mas a fulana não é você. A fulana é ela tá fazendo dela por ela. Você não tem que se comparar ao outro.
Você tem que olhar para si, ver até onde você chegou, quantas batalhas você já venceu e tirar de você todo esse potencial que tá ali adormecido, porque força você tem, todos nós temos. Ela tá adormecida, ela precisa aí de um despertar. Às vezes, a gente tá tão no piloto automático e esquece de nós mesmos que a vida dá um chacoalhão um pouco mais forte. E aí parece que o nosso mundo acabou. Mas não acabou não. O jogo só acaba quando termina. Se não terminou é porque tem jogo ainda. Bota isso na sua cabeça. Sua vida precisa de você. Enquanto você não voltar, terá chacoalhões. E aí, depois desse assunto todo que a gente conversou na consulta, ela saiu com outro olhar. E ali eu fiquei muito feliz. Porque pra mim nunca é só uma consulta nutricional. É muito mais. Então, tenha ao lado de vocês, selecionem 2, 3, 4 pessoas, não sei, que vai fazer parte da sua rede de apoio. E essa rede de apoio, normalmente, são aquelas pessoas muito especiais na sua vida que vão te lembrar quem é você quando você vier a esquecer. Elas vão lembrar do seu potencial, elas vão lembrar, falar, ué, como assim você tá desse jeito? Você já passou por isso, isso e isso, e você encarou dessa forma e de outra forma. Então assim, aí você, é mesmo, né? Eu pensei lá atrás que era o fim, foi só o começo de tantas coisas boas que depois aconteceram. Dessa vez vai ser a mesma coisa. E eu muito tô falando da gente buscar essas pessoas, mas seja essa pessoa. Dentro da sua casa, talvez tenha alguém da sua família que tá precisando que você seja essa pessoa. No seu ambiente de trabalho, às vezes tem alguém ali que só queria alguém que dissesse, pode chorar, põe pra fora, chora, eu tô aqui e eu vou ficar aqui, né? Alguém que enxergue aquela vulnerabilidade e não julgue, não diga nada, não precisa nem dizer nada, muitas vezes nem precisa dizer nada, a gente às vezes só precisa de alguém que fale, eu tô aqui escutando, com atenção, no seu tempo, despesa de alguma forma. Porque se a gente não faz isso, se o outro também não faz isso, o nosso corpo vai arrumar alguma forma de falar. Ele vai somatizar. E aí começa a gerar doenças. Então, quanto mais rápido você aprender a fazer esses movimentos de transcendência na sua vida, melhor vai ser pra você. Melhor pra você, melhor pra sua saúde, melhor pra sua psique, melhor pra tudo. Né? E não se esquecer de ser esse ponto para alguém, porque todo mundo precisa de uma rede de apoio. Tenha a sua, não se afaste dos seus. Digo por experiência própria. Amiga, não se afaste daqueles que você sempre teve como rede de apoio e não deixem que te afastem, porque são eles que vão recobrar a sua memória, que vão te ajudar a se fortalecer para você sair da onde for. São eles. Certo? Então é isso. Bom final de semana e juízo. Então, quanto mais rápido você aprender a fazer esses movimentos de transcendência na sua vida, melhor vai ser para você. Melhor para você, melhor para sua saúde, melhor para sua psique, melhor para tudo. Né? E não se esquecer de ser esse ponto para alguém, porque todo mundo precisa de uma rede de apoio. Tenha a sua, não se afaste dos seus. Digo por experiência própria. Amiga, não se afaste daqueles que você sempre teve como rede de apoio e não deixem que te afastem, porque são eles que vão recobrar a sua memória, que vão te ajudar a se fortalecer para você sair da onde for. São eles. Certo? Então é isso. Bom final de semana e juízo.